Você já se sentiu em uma montanha-russa de emoções, jogado de um lado para o outro por coisas que não pode controlar? Um dia estressante no trabalho, uma discussão com alguém que você ama, ou apenas o fluxo interminável de más notícias? E se eu lhe dissesse que existe uma filosofia antiga, uma espécie de sistema operacional mental, projetado para ajudá-lo a encontrar calma e resiliência no meio de todo esse caos? Chama-se estoicismo. E sua história é tão poderosa hoje quanto era há mais de 2000 anos. Tudo começou em Atenas, por volta de 300 AC, código, com um homem chamado Zenão de Cítio. Zenão não era um rei ou um general. Ele era um comerciante rico que perdeu tudo em um naufrágio. Preso em uma nova cidade, sem nada além da roupa do corpo, ele poderia ter se desesperado. Em vez disso, ele entrou em uma livraria, pegou um livro sobre Sócrates e ficou cativado. Ele começou a estudar filosofia e, eventualmente, começou a ensinar suas próprias ideias em um lugar público chamado Stoa Poikale, ou o Pórtico Pintado. E foi daí que o estoicismo recebeu seu nome, do próprio pórtico onde as pessoas se reuniam para ouvir. Então, o que Zenão ensinava que era tão revolucionário? Em sua essência, o estoicismo consiste em entender uma ideia simples, mas profunda. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Pense nisso. Você não pode controlar o tempo, o trânsito ou o que as outras pessoas pensam de você, mas você pode controlar seus próprios pensamentos, seus julgamentos e suas ações. Os estoicos acreditavam que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas de nossas opiniões sobre eles. Alguém que te fecha no trânsito não é inerentemente uma catástrofe. É o seu julgamento. Isso foi tão desrespeitoso. Meu dia está arruinado, que cria a raiva e a frustração. Isso nos leva a uma questão crucial sobre nossos sentimentos. Por que sentimos o que sentimos? Os estoicos tinham uma visão fascinante sobre isso. Eles viam as emoções não como forças aleatórias e incontroláveis, mas como o resultado direto de nossos julgamentos. Imagine que você está andando por um beco escuro à noite e ouve um barulho repentino. Seu coração dispara. Esse choque inicial é uma reação natural e automática. Os estoicos chamavam isso de primeiros movimentos. São apenas reflexos. Mas o que acontece a seguir depende de você. Você julga imediatamente a situação como estou em perigo mortal. E entra em pânico. Ou você para, respira fundo e avalia a situação racionalmente. Pode ser apenas um gato. Essa pequena lacuna entre o reflexo inicial e seu julgamento consciente é onde a prática estoica vive. É o espaço onde você pode escolher a razão em vez da emoção precipitada. O objetivo de tudo isso não é se tornar um robô desprovido de todo sentimento. Esse é um equívoco comum. O objetivo do estoicismo não é suprimir as emoções, mas transformá-las. Trata-se de cultivar emoções benéficas como alegria, tranquilidade e um senso de propósito, enquanto minimiza as destrutivas, como medo irracional, raiva e inveja. O objetivo final é o que os estoicos chamavam de eudaimonia. Isso é frequentemente traduzido como felicidade, mas é muito mais profundo do que isso. É mais como um estado de florescimento, de viver uma vida boa e significativa em harmonia com a razão e a natureza. É sobre ser a melhor versão de si mesmo. Não importa o que a vida lhe apresente. De seus humildes começos em um pórtico pintado, o estoicismo se espalhou por todo o mundo antigo. Não era apenas para filósofos em torres de marfim. Era uma filosofia prática para a vida cotidiana. Seus seguidores incluíam pessoas de todas as classes sociais. Uma de suas figuras mais famosas foi Epicteto, que nasceu escravo. Ele suportou dificuldades incríveis, mas encontrou a liberdade não escapando de suas correntes, mas dominando sua própria mente. Ele ensinou que ninguém poderia ferir seu eu interior, seu caráter central, a menos que você permitisse. Depois, houve Sêneca, um rico dramaturgo, estadista e conselheiro do notório imperador Nero, apesar de seu poder e influência. Sêneca escreveu extensivamente sobre como superar a adversidade, gerenciar a raiva e a brevidade da vida, lembrando-nos de viver cada dia com intenção. E talvez o mais surpreendente, o estoicismo alcançou o auge do poder com Marco Aurélio. O
o imperador de Roma. Imagine ser o homem mais poderoso do mundo, responsável por um vasto império constantemente em guerra. Todos os dias ele enfrentava uma pressão imensa. No entanto, em seu diário pessoal, que agora conhecemos como Meditações, ele não estava escrevendo sobre estratégia militar ou intriga política. Ele estava escrevendo para si mesmo, lembrando-se dos princípios estoicos: ser virtuoso, agir com justiça e aceitar o que não podia mudar. Se um escravo, um dramaturgo e um imperador puderam encontrar valor nesta filosofia, isso não sugere que ela tem algo a oferecer a todos. Por séculos, o estoicismo foi uma das filosofias mais influentes no mundo ocidental. Mas com a queda do Império Romano e o surgimento de novos sistemas de crenças, ele desapareceu, seus textos em grande parte esquecidos. Foi somente no Renascimento que os estudiosos redescobriram as obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, provocando um renascimento. Pensadores e líderes foram mais uma vez inspirados por sua sabedoria prática. E isso nos leva a hoje. Por que uma filosofia de 2.300 anos está de repente tão popular novamente? Em nosso mundo moderno, somos bombardeados com notificações, escolhas infinitas e uma cultura que muitas vezes equipara o sucesso à validação externa, menos curtidas, seguidores, posses. Estamos mais conectados do que nunca, mas muitos de nós nos sentimos mais ansiosos e isolados. O estoicismo oferece um antídoto poderoso. Ele fornece um conjunto de ferramentas para construir o que agora chamamos de resiliência mental. Práticas como a visão de cima, onde você imagina se afastar de seus próprios problemas para vê-los no contexto de todo o cosmos, podem ajudar a colocar as coisas em perspectiva. Outra prática, premeditatio malorum, ou a premeditação dos males, envolve imaginar os piores cenários, não para ser mórbido, mas para se preparar mentalmente, para apreciar o que você tem e para perceber que você tem a força para lidar com mais do que pensa. A psicologia moderna até encontrou paralelos. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, um dos tratamentos mais eficazes para ansiedade e depressão, baseia-se em uma ideia muito estoica. Nossos sentimentos são moldados por nossos pensamentos e, ao mudar nossos padrões de pensamento, podemos mudar como nos sentimos. O estoicismo é como o avô antigo da terapia moderna. Portanto, a história do estoicismo não é apenas uma relíquia da história. É um guia vivo e pulsante para navegar pelas complexidades da existência humana. É uma jornada de um comerciante naufragado encontrando um novo propósito. Há um escravo encontrando a liberdade interior. Há um imperador encontrando tranquilidade no campo de batalha. Ele nos ensina que, embora nem sempre possamos controlar o que nos acontece, sempre podemos controlar como respondemos. Trata-se de construir uma cidadela interior, uma fortaleza de calma e razão que nenhum evento externo pode violar. E em um mundo que muitas vezes parece caótico e incerto, não é esse um poder que vale a pena cultivar? Que parte da sua vida poderia usar um pouco mais dessa força interior? Obrigado por assistir. Se esta história ressoou com você, considere se inscrever para mais jornadas nas ideias que moldam nosso mundo.